Aleluia. Podemos sentar? Quero ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 11. É uma palavra que eu estava desejoso de compartilhar ela há uns 9 meses, mais ou menos. Eu tenho mais ou menos aqui no meu computador, no meu celular, eu acho que uns 15 temas para pregações. Deixa eu ver aqui, ó. Mas eu tenho uns 30 temas que ao longo dos dias, do tempo, eu vou pensando, vou me refletir, vou me deparando com situações. Ô, irmão, muito obrigado. Quase. Obrigado, irmã Rosana. E aí eu anoto e falo, olha, eu vou pregar sobre isso em algum momento. Então esse tema tem algum tempo que eu estou querendo pregar sobre ele. Eu vou ler o versículo e depois vou dizer o título da minha pregação. Mateus capítulo 11, versículo 20. Vamos ler a partir do 28. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você poderia fechar os olhos um pouco? E você pode orar com tuas palavras, para Deus abençoar através da pregação, para a sua edificação, para que Deus dê direcionamento, para que Ele nos ministre de fato essa noite. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos estar aqui, Senhor. Obrigado por podermos dedicar esse tempo aqui em Tua presença. Desejamos que Tu nos fale ao coração, sim, Senhor. Nossos corações estão abertos e Te entregamos, Senhor, esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28 e seguintes que nós lemos. É um texto dos mais conhecidos, né, no contexto evangélico, na pregação evangélica. Esse convite de Jesus às pessoas cansadas e sobrecarregadas, e havia muitas pessoas assim, nessa condição, à época que Jesus falou isso, e ainda hoje há muitas pessoas nessa condição. A pregação endereçada ao cansado e sobrecarregado, à pessoa machucada e ferida, sempre vai ter público para ela. Sempre existirão pessoas que precisam ouvir uma mensagem de fortalecimento. Há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas sobrecarregadas. E eu vi esse comentário uma vez e memorizei que normalmente as pessoas não querem os cansados e sobrecarregados por perto. Essas pessoas normalmente dão trabalho. Mas Jesus não pensa assim. E Jesus chama essas pessoas para estarem mais perto dele. E Jesus não apenas lhes quer dar uma palavra de ânimo, mas de fato Jesus as quer aliviar. E a promessa dele no texto é sim, eu os aliviarei. Tá, mas tem algo um pouquinho mais para frente que eu quero enfatizar nessa noite. Quando Jesus diz, olha, aprendam de mim. Tomem o meu jugo. A partir do momento que a gente tomar o jugo de Jesus, a gente vai passar a andar lado a lado com Ele. E, logicamente, Ele nos guiando os passos, Ele nos orientando, Ele nos ensinando como proceder. E Ele diz, aprendam de mim. Então, eu poderia enfatizar essa primeira parte desse texto, que fala daqueles feridos, cansados e sobrecarregados. Seria legítimo, não é errado, a gente tem que falar sobre isso, uma mensagem a esse grupo. Mas existe um segundo passo, depois de você ir até Jesus, que é tomar o jugo de Cristo
e aprender de Jesus. Repito, poderia essa noite trazer uma palavra que fosse um consolo ao cansado e sobrecarregado. Mas a ênfase agora é nós aprendermos com Jesus, aprendermos dele, sermos como ele. Eu até citei alguns cultos para trás, uma palavra que me edificou esses dias. Parece até um pouco óbvia, mas para mim não foi, soou de forma bem rema, bem específica. Um convite a sermos como Jesus. Vem cá, eu estou sendo como Jesus? Às vezes a gente põe um foco nas bênçãos, naquilo que a gente queria que acontecesse, aquilo que a gente queria ter, mas aqui há uma ênfase um pouco no ser, queridos. A ênfase essa noite não é tanto no ser, não é no ser, no ter, quer dizer, mas é uma ênfase no ser. Nós sermos como Jesus. No sentido de fato, aprendermos dele. Aprender, a pregação hoje envolve sobre aprender de Jesus, sobre ser como Jesus e sobre agir como Jesus agiria. Eu comentava com a Daiane esses dias uma crítica de Mahatma Gandhi aos cristãos. E Gandhi dizia, ele era hindu, e ele dizia mais ou menos assim, que a Bíblia dos cristãos é uma Bíblia muito boa, e a pregação de Jesus é uma pregação muito boa, muito correta. O problema é que os cristãos não seguem os ensinos de Jesus. O problema é que os cristãos não seguem. E eu posso dizer, contradizendo em parte Mahatma Gandhi, que tem muito cristão que segue. Eu conheço muito cristão, gente boa, que realmente são a semelhança de Cristo Jesus. Não são pessoas perfeitas e nós não alcançaremos esse patamar de pessoas perfeitas. Mas eu conheço, eu posso começar a citar nome dos irmãos aqui de nossa igreja, pessoas que eu admiro e que têm se inspirado em Jesus Cristo e tudo mais. Mas, de fato, há muitas pessoas evangélicas que apenas confessam a fé evangélica. E as igrejas contemporâneas super enfatizam o receber, o ser abençoado, mas não enfatizam tanto assim o ser como Jesus. Eu quero enfatizar isso contigo essa noite, sobre o ser como Jesus. Se eu perguntasse para você, para o Gabriel ou para o João que está lá atrás, eu nem sei porque que vocês estão na cadeira dos deficientes aí, era para vocês virem aqui para frente aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, ou para os que estão aqui na frente, se vocês conhecem alguém que é a cara de Jesus, se você fosse ilustrar para o pastor, uma pessoa que eu conheço, que eu considero muito parecido com Jesus, como Jesus seria no nosso cotidiano, quem que você diria? E já pensou se alguém, em algum contexto de pergunta quebra-gelo no seu colégio, ou onde quer que fosse, lhe perguntassem se ele conhece alguém a quem se assemelha com Jesus, e essa pessoa dissesse então o seu nome? Não que você venha desejar isso por questão de vaidade, mas de nós termos um desejo autêntico, correto e honesto, de espelharmos Jesus por onde nós andarmos. Mateus 13:15, Jesus diz, olha, eu sou Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Façam isso também, porque eu lhes dei o exemplo, versículo 15, para que como eu fiz, vocês façam também. Ao mesmo tempo que cremos numa salvação pela graça, mediante a fé, que não depende de obras, mas o Senhor tem uma expectativa legítima por parte de cada um de nós, para que nós também nos apresentemos diante dele com obras. João 13:34, Jesus nos instrui a amarmos como ele nos amou. E há um texto aqui, então, Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja Cristo sendo apresentado como exemplo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana,
Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quero nessa noite estimular os irmãos a refletirem e terem um sincero desejo de serem como Jesus. Mesmo na idade que eu estou hoje, me atrevi a começar uma faculdade, a faculdade de psicologia, e já estou no 3º ano, queridos. Olha aí como é que passa rápido. E quando eu estava indo para a sala esses dias, eu estava pensando, se fosse Jesus entrando nessa sala de aula, como é que ele se portaria? Como seria o diálogo dele? Será que Jesus seria parecido com Robocop? Alguém lembra do Robocop? Robocop, ele era durão, ele caminhava tipo meio assim, meio tal. Será que Jesus ia ser... Como é que seria? Eu fico pensando de forma sincera, eu não creio que Jesus seria o Robocop, porque senão as crianças teriam medo dele. E as crianças queriam ficar perto de Jesus. Jesus era de alguma forma simpático. E eu queria estimular os irmãos a termos o desejo de sermos como Jesus no nosso cotidiano. A ênfase não é ser como Jesus aqui na igreja. Sermos como Jesus diuturnamente, durante toda a nossa vida. E aí eu destaco aqui aproximadamente 8 características, dentro do tempo que eu tenho à disposição aqui essa noite para a palavra, características de Jesus. Jesus tem inúmeras características. Eu quero citar algumas para nós refletirmos a respeito e para nós buscarmos essas características em nós. Já pensou se Jesus dissesse, sejam como eu, e Jesus corresse 50 quilômetros 4 vezes por semana? Você ia dizer, cara, isso daí eu não consigo, isso daí é impossível. Mas há uma série de características de Cristo, de atributos comunicáveis, que de fato Ele nos quer inspirar. Algumas coisas talvez você diga, poxa pastor, nesse ponto aí eu estou indo bem, eu sinto que eu estou parecido com Jesus. Nesse outro, pastor, estou muito distante. E aí, compartilho com os irmãos, então, algumas características para nós buscarmos essa consunção aí com as nossas vidas, essa conexão com as nossas vidas e com Cristo. E quando eu falei aqui de Jesus lavando os pés dos discípulos e o fato de Jesus ter se esvaziado, assumindo a forma de servo, eu destaco a primeira característica então, que é a humildade. E o próprio Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde. O orgulho e a soberba não são características de Cristo Jesus e não são características dos servos de Deus. Eu considero, eu penso que algo, para mim é incompreensível, como nos contextos religiosos e de lideranças religiosas, a soberba e o orgulho consiga se expandir de forma tão vergonhosa, queridos. Jesus sendo Deus, sendo infinito, poderoso, extremamente inteligente ao extremo, poderoso ao extremo, Ele não utiliza isso para humilhar as pessoas, para desconcertar as pessoas, não. E a humildade de Jesus fazia com que as pessoas simples que fossem, que se chegassem perto dele, essas pessoas não se sentiriam constrangidas, não se sentiriam humilhadas. Há pessoas que se portam como se fosse de uma casta superior. Eu até falei com o Felipe ontem, que o Brasil parece que tem casta ainda. E algumas pessoas de fato pensam que pela sua formação, ou pelo dinheiro que tem, ou por sua posição social, são de uma casta superior e não se comunicam com aqueles que estão no patamar inferior. O mundo é assim, pode ser assim, mas não convém que seja assim conosco, nós, povo de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus, de maneira que quando as pessoas se aproximarem de você, seja no trabalho, seja no colégio, seja no ônibus, seja de forma aleatória, ainda que essa pessoa saiba menos do que você, tenha menos dinheiro que você, tenha menos formação que você, tenha menos beleza que você, tenha menos talentos que você,
ela não se sinta diminuída ou humilhada ou desprestigiada quando estiver ao seu lado. E existem pessoas grandiosas, pessoas de muitas conquistas materiais, acadêmicas, sociais, que são detentoras de uma humildade inspiradora, e quando nós nos pomos ao lado dessas pessoas, mesmo elas sendo pessoas extraordinárias, elas nos conseguem nos fazer se sentir tão bem e como se nós fôssemos do mesmo tamanho delas. Enquanto há outras que nos querem diminuir, que parece que se sentem bem em ter a nós em patamares inferiores. A humildade foi e é uma característica de Cristo Jesus. Se colocou numa posição de servo. E não é um tema qualquer, tanto que o Senhor diz, olha, a palavra nos orienta que o Senhor resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Essa é uma característica que eu compartilho com os irmãos e é um ideal que você nunca pode considerar que já o alcançou. Você nunca pode se julgar. Sim, eu já sou humilde. Quesito humildade, eu tirei nota 10. Se você colocar essa nota aí, já pode diminuir para 3 aí, porque você nunca pode se considerar já ser humilde o suficiente. João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz, ninguém tem amor maior que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Outra característica de Cristo a nos inspirar, o altruísmo. Você é uma pessoa altruísta? Não precisa responder, mas só diga para si próprio. Qual é o antônimo de altruísta? Egoísta. Você é uma pessoa altruísta ou você é uma pessoa egoísta? Deixa eu fazer a prova dos 9. Para pensar um pouquinho. Você se lembra a última vez que você praticou um gesto de altruísmo com alguém nas últimas semanas? Um gesto de altruísmo, porque você é uma pessoa altruísta, então você vai conseguir se lembrar. Não sei que seja um altruísmo, está esquecido. Não, pastor, eu faço bem e esqueço. Pensa aí um pouquinho. Alguém que não fosse parente teu. Você é altruísta com os filhos, com a mãe, com os irmãos, é mais fácil. Até os fariseus fazem, até os publicanos, os pecadores fazem isso. Ato de generosidade, de você ter se preocupado com o outro, de você ter feito algo por alguém, sem querer nada em troca. O altruísmo envolve não pensar só em si. O amor não busca os seus próprios interesses. Mas há uma disposição voluntária de ajudar o próximo. Há um exemplo muito claro que eu percebo, é a questão do doar sangue. Que Deus não te dá uma capacidade de doar 2 litros de sangue não, queridos. Pelo menos de uma vez, não. Mas todos nós podemos doar, via de regra, que tem que ter mais de 50 quilos, tem alguns requisitos aí. Mas Deus nos faz com capacidade de doar. Então, queridos, há algo de você, veja bem, algo do seu tempo, das suas habilidades, do seu dinheiro, dos seus sentimentos, do seu afeto, que você tem a responsabilidade de compartilhar com outras pessoas, sem querer nada em troca. Estamos sendo de fato altruístas? Será que eu não estou mentindo para mim, dizendo que eu sou altruísta? E de repente eu chego a uma triste conclusão de que realmente os últimos meses da minha vida eu só pensei em mim e o que eu fiz foi unicamente para mim. O que você fez por um irmão da igreja? Tente lembrar aí o que você fez pelo irmão da igreja nos últimos dias. Para ajudar algum irmão, que visitou alguém, ligou para alguém, expressou afeto por alguém. Porque se só fez isso quando estava entrando na igreja, foi coincidência, foi algo que te cruzou o caminho que você não tinha nem como fugir, talvez. De você se importar com alguém de fato e você voluntariamente, e o altruísmo também, os atos de bondade, eles não devem ocorrer apenas quando nos cruzam o caminho aleatoriamente, mas de forma intencional nós os praticarmos. Jesus era humilde, Jesus era uma pessoa altruísta, é altruísta, e Jesus também tinha uma sensibilidade, uma empatia
com as pessoas ao redor. Um dos menores textos da Bíblia diz que Jesus chorou. E o choro, num contexto de morte de um amigo, normalmente, alguém pode ir para uma filosofia mais profunda dessas lágrimas de Jesus. Mas querendo ou não, há de sim de demonstrar ali uma empatia de Jesus para com aquele contexto de pessoas tristes. Não eram lágrimas de alegria. Nós não podemos considerar isso. As palavras de Jesus para com aquele ladrão, queridos, que estava sendo condenado justamente. Você já viu o sentimento que a gente tem quando um ladrão é condenado justamente, né? É isso mesmo, tem que pagar. Tem que se morrer, melhor ainda, menos um CPF. Expressão assim, queridos, pode vir do ímpio, do crente não, tá? A palavra diz claramente que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Se você se alegra com a morte do ímpio, o seu sentimento é diferente do sentimento de Deus. Você pode até entender que está sendo justiça, que ele está colhendo o que plantou, mas não é algo para ser celebrado. Deus não se alegra com a morte do ímpio. O que o Senhor queria é que ele se convertesse. Agora colheu, sim, está colhendo. Mas a gente não vai soltar foguetes por causa disso. E aquele ladrão, quando pede ajuda de Jesus, Jesus dá palavras tão afáveis para ele. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Eu posso desenvolver muito aqui sobre a profundidade dessa expressão, mas eu me prendo aqui a dizer sobre a sensibilidade de Jesus para com aquele que sofre, para com aquele que está com dor, para com aquele que está colocando nele a esperança, como no começo, o primeiro texto que nós lemos, com aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido. E o Senhor espera, queridos, que de fato, cada um de nós que estamos aqui, sejamos sensíveis à dor do nosso irmão. Ao você perceber, eu cito a irmã Estefânia, que estava internada, teve alta hoje, se preocuparmos com ela, ligarmos, fazermos algo para ela. Fui na casa dela, levei flores para ela. E não só eu que sou o pastor, mas todos, eu falei irmã Estefânia, mas eu posso citar vários exemplos aqui, de olharmos uns para com os outros e percebermos a dor do outro, nos alegrarmos com a alegria do outro. E eu repito, se a Cíntia enfrenta um problema difícil, ela fica 30 dias sem vir para a igreja, 30 dias de lágrimas, e ninguém liga para ela, ninguém manda uma mensagem para ela, ninguém sente a falta dela, a igreja falhou, decepcionou de forma horrível. Ainda que tenhamos 1000 pessoas na igreja, e ainda que os hinos sejam mais lindos e as pregações as mais bonitas, se nós não tivermos sensibilidade para com aquelas pessoas que estão aqui, de olharmos nos olhos e nos sentirmos. E essa comunidade aqui não é um lugar apenas para as pessoas ouvirem pregações, ouvirem bons louvores e irem embora correndo. Não é isso que nós idealizamos. Mas de fato estabelecermos conexões reais uns com os outros, porque a fé evangélica envolve isso, a fé bíblica envolve isso. Vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas de que não têm pastor. Mateus 29, 36. Mas Mateus 24, 12 tem um texto muito triste, eu acho que vou até pedir para quem está lá, é o Rubem, projetar Mateus 24, 12. Olha lá, ó. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, tem muita gente com amor esfriando, por causa da iniquidade de muitos. É muita gente safada também, ou não é, queridos? É muito picareta, é muito crente picareta, são muitas decepções.
Quantas decepções eu já tive na minha história de fé, e os irmãos também tiveram. Expectativa que vocês colocaram em pessoas que vocês amaram com amor sincero, e de repente essas pessoas foram estúpidas com você, te humilhou, pessoas que te humilharam, pessoas que te desconsideraram. Aí o que acontece? O seu amor começa a esfriar, de quase todos. Será que o meu amor está esfriando? Você pode fazer essa pergunta sincera. Será que eu ainda tenho esse amor ainda? 1 Coríntios 13, 2, se não tiver amor, nada serei. O amor não é um detalhe qualquer, mas é algo imprescindível. Eu me encontro com o Caio, nós temos esse relacionamento aqui religioso, ele é um músico da igreja, mas minha amizade com ele só se resume a isso. Ele vinha aqui tocar um instrumento e ir embora, e eu também eu me relaciono com ele, mas eu tenho um sentimento de fato pelo Caio, pelo Rony, pela Suzy, que veio com a roupa da Noruega hoje, inclusive. Eu acho que foi por causa da Suzy, queridos, que o Brasil perdeu. Que tipo de sentimento que nós temos em relação aos nossos irmãos? Precisamos sentir, ainda que as pessoas sejam ingratas. Isso parece que quebra a gente, queridos. Quando a gente ama alguém de forma sincera e as pessoas nos machucam, nos ofendem. Mas precisamos amar até o fim. E o versículo seguinte, de Mateus 24, 12, coloca o 12, Mateus 20, ou 13 agora, Rubem. Tarará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É imediatamente depois. Aquele que perseverar, que ficar firme até o fim. Não podemos desistir de amar. Repita-se comigo, Senhor Jesus, eu não quero desistir de amar. Eu já contei a história para vocês de uma pessoa que eu disse que eu não ia amar mais. Falei, irmão, vocês se lembram? Eu falei uma vez. Teve um dia que eu estava em Braslândia, uma pessoa que eu amei muito, me machucou, me decepcionou. E eu cheguei em casa e falei, eu nunca mais vou amar essa pessoa, que ela não merece o meu amor. Aí Deus na mesma hora falou comigo assim, e você merece o meu amor? E ali eu fui muito impactado com isso. Naquela minha experiência, minha e Deus, né? E de fato, irmãos, a nossa fé não envolve amarmos quem merece amor. E quando você ama quem não merece amor, então você está amando a semelhança de Cristo Jesus. Característica ainda de Cristo Jesus, ousadia, coragem, diante das autoridades. Pilatos, governador romano, o correspondente ali de Roma, com todo o poder ali, Jesus ensanguentado, ferido, machucado, humilhado, execrado publicamente, nesse diálogo onde Pilatos se sente superior, infinitamente superior. Você não sabia que eu tenho um poder para te soltar, para te prender? João 19:11, Jesus diz, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. E Jesus mostra de forma muito sutil quem realmente estava no controle, quem realmente tinha toda a autoridade. Diante da autoridade que constituída ali, que era Pilatos, Jesus tinha a palavra apropriada, Jesus de certa forma se impôs, levanta ali a sua cabeça e fala sem se sentir diminuído. E nós, povo de Deus, precisamos de autoridade, de ousadia. E autoridade não é gritar não, tá, queridos? Não é gritar, não é fazer escândalo, não. Precisamos de ousadia e coragem para falar do nome de Jesus, para testemunhar de Cristo Jesus diante das autoridades. Diante das autoridades. Diante da multidão, João 7,14, Jesus se levanta ali no templo e começa a ensinar, já sob risco de apedrejamento, de perseguição, diante do perigo também. A turba se junta ali para prender Jesus.
João 18:4, Jesus, sabendo o que ia acontecer, adiantou-se, perguntou para eles: o que vocês estão procurando? Responderam: Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu? Se é a mim que vocês procuram, deixe estes irem. Coragem, que nos deve inspirar. Ser como Jesus, eu também quero essa coragem. Eu estava uma vez no STJ, fui despachar em um habeas corpus com a ministra do STJ e descobri que ela era do Pernambuco. Descobri não, queridos, eu fui lá pesquisar antes quem que se tratava, para saber a abordagem que eu ia fazer. Mas em algum momento eu deixei de lado a questão do direito e fui falar do evangelho no interior do Pernambuco, e se ela conhecia o interior, e ela disse que sim. Ah, doutor, vejo que você é um religioso atuante, então. Eu tinha poucos minutos para falar com ela ali, mas nos poucos minutos e janelas que nós temos no nosso cotidiano, precisamos aproveitar as oportunidades e falar da bondade do Senhor. Na faculdade eu contei essa daqui, vou contar pela segunda vez, depois não conto mais. Estava numa apresentação da faculdade de fenomenologia e eu fui eu fiz uma conexão especificamente de Jesus, da fé, com um conceito fenomenológico, especificamente o não julgueis e a epoquê. Eu estava falando de você receber uma pessoa sem julgamento nenhum e essa pessoa se sentir acolhida e você ministrar amor e salvação para essa pessoa. Eu fiz toda uma apresentação do conceito psicológico, da psicologia, relacionando também com o conceito bíblico. Falei, olha, essa é a primeira vez que aqui numa apresentação eu faço essa conexão com o conceito bíblico, e eu creio que de fato eu professei a minha fé ali publicamente. E a professora ouviu, interagiu, conversou comigo depois, e 2 dias depois ela bateu o carro e morreu, irmã Arlete. E eu achei assim, e ela tinha tido uma experiência religiosa com a fé evangélica na infância. Eu falei ali do evangelho para ela, do amor de Cristo, procurei dentro. Se eu soubesse que ela ia morrer, eu teria falado mais, mas a gente não. Mas eu falei algo ali, que de alguma forma eu penso, será que foi o suficiente para resgatar a fé dela em alguma medida? Ela sabia que eu era pastor e tudo mais. Mas qual o ponto que eu quero chegar? Algumas pessoas, queridos, que trabalham 20 anos num órgão, nunca pediram para fazer uma oração no final do ano. Nunca. Pessoal, vamos no final do ano, deixa eu só fazer uma oração. Às vezes no final do ano o pessoal está mais sensível, né? Natal. Pessoal, vamos fazer só uma oração agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui. E aí eu te pergunto, como é que está o seu nível de ousadia, de coragem, para falar de Jesus nos contextos no qual você é inserido? Precisamos de coragem, precisamos de sabedoria. Agora, ter sabedoria e não ter coragem não adianta de nada. E ter coragem também, não ter sabedoria, querido, também não sei que tanto que aguenta, que ajuda também não. Outra característica de Jesus era alguém de oração. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele foi para um lugar deserto e ali orava. Infelizmente, os cultos de oração nas igrejas por onde eu já passei sempre são os menos frequentados. Inclusive o nosso aqui. Eu me pergunto se os irmãos que não estão orando aqui na terça-feira, se eles estão orando em casa. Crer a Deus que estejam orando em casa. A oração não é algo que nós podemos prescindir. Eu não posso dizer para a Márcia que não é necessário orar e que mesmo assim a vida dela irá bem.
Não posso dizer que você pode ignorar a prática da oração e que isso não vai fazer falta. Precisamos orar. Jesus tinha a sua prática de oração privada, a sua prática de oração pública, a sua prática de oração em companhia dos discípulos. Lucas 22, ali no Jardim das Oliveiras, Jesus chama alguns discípulos para lhe acompanharem, né? Na oração, às vezes a gente precisa de um, dois, três colegas, três pessoas para orar com a gente, no momento de dificuldade que você está enfrentando. Então você que quer ser como Jesus, que quer o jugo de Jesus, que quer andar com Ele, se você estivesse andando com Jesus, Ele iria te levar para um lugar de oração. Ele ia te levar talvez 3 horas da madrugada para algum lugar, para você orar, pelo menos 1 hora com Ele. E se você não orasse, Ele ia dizer, nossa, nem 1 hora comigo você conseguiu orar? O Senhor ia te conduzir por um caminho de oração. Talvez você é uma pessoa muito boa que está aqui. Eu estou olhando, o público que está aqui na igreja hoje é um público maravilhoso. Todos os irmãos aqui, se eu for falar do Rony da primeira cadeira, até chegar na Dora que está ali na última cadeira, são pessoas maravilhosas. Mas mesmo pessoas muito boas, como eu vejo aqui, são pessoas que podem estar falhando na prática da oração. E meu objetivo nessa fala não é ficar com um chicote aqui, chicoteando vocês aqui, arrotando uma santidade religiosa inalcançável só para fustigar vocês. Não é isso. Mas de fato nós refletirmos a respeito e então nos posicionarmos, tomarmos decisão em relação à nossa vida de oração. A minha sugestão, talvez, irmãos, venha pelo menos uma terça-feira por mês, aqui no culto de oração, uma terça por mês, pelo menos. Tenha um lugar de oração na tua casa, um tempo de oração na tua casa, ou no teu escritório, no teu trabalho. O lugar de oração da Daiane, quando ela trabalhava lá na autoescola, era o banheiro da autoescola, que ela entrava no banheiro e trancava a porta e ela orava dentro do banheiro, não sei quanto tempo. Talvez a Daiane possa te dizer onde é que é essa autoescola e onde é que é o banheiro dessa autoescola. Talvez não seja essa a melhor opção, mas nós precisamos desenvolver esse hábito, refletirmos e tomarmos decisões em relação à oração. Se você não ora em casa sozinho, você mais que ninguém precisa estar aqui na terça-feira. Se você ora na terça-feira, mas não ora em casa, não tem a sua oração privada, você também precisa avançar nesse ponto. Outra característica de Jesus, que eu acho interessante, Jesus se relacionava com as pessoas. O nome do Senhor é Emanuel, Deus conosco, está com a gente. João 1,14 diz, o verbo se fez carne, e ele fez o quê? O verbo habitou entre nós, esteve entre nós, no meio de nós, envolvido com a gente. Jesus se relacionava com cobradores de impostos, com mendigos, com médicos, com religiosos, com governadores, com militares, com mulheres, com crianças. Jesus transitava com todo mundo. Jesus se conectava com todas as pessoas. Eu vi uma pregação do José Rodrigues, pastor José Rodrigues, que ele dizia o seguinte, uma pregação online, do nada apareceu lá no YouTube, aqueles vídeos dele que só tem tipo 15 visualizações. Aí eu fui lá para o minuto 32, era tipo 2 horas de pregação dele, sei lá, no minuto 32, ele disse o seguinte, ele estava sentado na cadeira, câmera ruim, e ele disse o seguinte, quanto mais curado você for, quanto mais parecido com Cristo você for, com a maior quantidade, diversidade de pessoas, você vai ser capaz de se relacionar. Você vai conseguir transitar como Jesus fazia. Tem gente que transita com rico, mas não transita com pobre. Tem gente que se dá bem com os pobres, mas não consegue falar com gente rica. Não consegue lidar com um grupo, não consegue lidar com outro, não consegue lidar com gente, não consegue lidar com pessoas. Jesus, ele transitava.
Zaqueu, cobrador de imposto, Jesus, vou para a tua casa hoje, Zaqueu. Mateus, vou para a casa de Mateus também. E se você se lembra, Jesus também foi na casa de Simão, o publicano. Jesus foi para a casa de um publicano. Não foi só com um determinado grupo que Jesus se relacionou. Não, Jesus se relacionou com uma enormidade de pessoas. E quando você desenvolve em Cristo Jesus, você cresce, você amadurece, se torna semelhante a Ele, isso também repercute em sua vida. Os últimos tópicos aqui já, só mais 3. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Leio esse versículo para dizer que Jesus compreendia a sua missão. E essa fala pode parecer um pouco coaching, sabe? É ou não é, Júnior? Mas, de fato, Jesus compreendia a sua missão. Irmãos, eu não vou dizer que eu juro, que jurar é pecado. Eu não estaria aqui se eu não acreditasse que era para eu estar aqui essa noite. Eu só estou aqui, irmãos, porque eu creio que essa é a missão de Deus para a minha vida. Estar com vocês. E eu não acho que essa missão é eterna, tá? Vai chegar um momento que eu vou dizer... Eu acho que eu podia gravar e publicar para a gente trazer uma retrospectiva lá na frente. Vai chegar um dia que eu vou dizer assim, irmãos, esse é meu último culto aqui na IBN. Essa é a minha última pregação aqui na igreja. Cumpri a minha missão. E agora Deus está me comissionando para um outro trabalho. Deus tem missão, algo para mim, mas Deus também tem para cada um dos que aqui estão. E nós precisamos de muita maturidade também para entender que missão não é apenas a missão religiosa de fazer um trabalho religioso. Existem pessoas, eu vou falar da Elaine que está ali atrás, que é da saúde, que desempenham uma função, queridos, das mais nobres de todas. Olha, o pessoal da saúde e da educação são duas pessoas que dois grupos que nós precisamos tirar o chapéu para eles. A responsabilidade deles, do momento que as pessoas estão mais sensíveis em suas vidas. A Elaine, então, que trabalha na UTI, sabe, isso é de uma importância tremenda. As professoras que estão aqui, que trabalham na formação das crianças, no contexto secular. Então, a sua missão, queridos, ela vai muito além da missão religiosa aqui. E nós precisamos também compreender a nossa missão, porque tem gente que de fato está num lugar e fala, cara, eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui, eu estou decepcionado, eu não devia estar aqui, eu devia estar em outro lugar. Mas mesmo assim não sai do lugar, não tem coragem, ou não tem dificuldade de sair do lugar e tudo mais. De fato a gente tem que refletir sobre a nossa missão. E a nossa missão, ela não é determinada só por quem paga mais dinheiro para a gente, não. Por mais que o que você vai receber de salário no final do mês tenha um peso muito grande nas suas decisões, mas missão é mais do que isso. Jesus compreendia a sua missão. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia muito bem o que ele devia fazer. Indo para Jerusalém, estava convicto, indo para Jerusalém, sabia que tinha que ir para Jerusalém. Senhor, me ajuda a compreender a minha missão. E agora essa pergunta, assim meio ontológica também, ela demanda reflexão. Eu não acredito que ninguém vai descobrir a sua missão agora porque ficou 10 segundos pensando enquanto o pastor Jair pregava, não. Isso aqui é só algo para provocar uma reflexão sua, mas você precisa de fato chegar a conclusões nesse sentido, para você não viver a vida toda e depois descobrir que estava na direção errada, não, tá, queridos? Além de compreender a sua missão, Jesus compreendia o seu destino. Então Jesus começou a ensinar-lhes, diz Marcos 8:31,
Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Já Lucas 9,51 diz assim: quando estava chegando o tempo em que Jesus seria levado ao céu, ele manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Ele sabia da missão dele, ele sabia o seu destino, ele sabia para onde tinha que ir, o que aconteceria com ele. Como é terrível para o homem não saber para onde ele vai. Não saber para onde ele vai. Eu estava conversando com a Daiane ali, e meu pai foi assistir o jogo da Copa lá em casa, com o Cristi. E ele era tipo um evento, ele faz a barba, corta o cabelo, toma banho e tal. E eu falando com a Daiane que meu pai está com 87 anos. Talvez essa tenha sido a última Copa dele, ou não. Mas como faz diferença você saber para onde você está indo, queridos? Um dia o meu dia será o último dia. Ao longo das próximas semanas, irmãos, eu faço cultos fúnebres aqui quase, eu e o Alex, vou dizer quase todo mês, mas sempre tem. Isso não é uma coisa tão distante assim. Precisamos ter a firme convicção para onde a gente está indo. Deus abençoe você, que você viva muito. Mas a sua alegria não tem que ser só porque a morte está longe. Sua alegria, ainda que ela esteja longe, tem que estar na convicção que você tem no coração de que um dia que a sua vida que lhe faltar, você estará com Cristo para sempre. E o último ponto, então, característica de Cristo. Repetindo o capítulo 15, versículo 13 de João. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O amor é característica que nos deve inspirar. Um amor que reflete na forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor, todo o tempo, diuturnamente, o próximo principalmente. A melhor coisa é amar quem está longe, queridos. O problema é quando Jesus falou para a gente amar o próximo e amar como Ele nos amou. Quero finalizar essa pregação agora com uma oração. E eu gostaria que, de fato, por parte de cada um de nós, houvesse o desejo sincero de sermos como Jesus. Feche os olhos um pouco. E eu queria que você dissesse: Jesus, eu quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu, Senhor. Talvez eu esteja errando tanto ainda. Talvez eu esteja tão falho. Mas hoje se eu errei, mas hoje eu quero acertar. Pai querido, nós oramos a Ti nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Porque não queremos apenas chegar na igreja e sermos abençoados, e sermos abençoados, e sermos abençoados. Será que a nossa vida vai se limitar a isso? Será que em algum momento não vai transbordar? Será que nós também não seremos abençoadores? Será que não repercutirá no próximo? Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que Tu existe e que Tu está em nós. E agora, Senhor, com a Tua palavra sendo ministrada, nós nos pondo a refletir, a meditar, temos o sincero desejo, o sincero pedido, Senhor, que Tu se mova em nós. Queremos ser como Tu, Senhor, não para vanglória, não julgarmos ser como Deus, no sentido de glória a Tu, não, Senhor, mas de humildade, de simplicidade, de altruísmo, de amor, de coragem, de convicções, naquilo que é comunicável, Senhor. Ó Jesus, seja formado em nós. Queremos, Senhor, cada dia que Tu cresça em nós e nós em Ti, Senhor. Para que Teu povo, Senhor, de segunda a sexta, segunda a sábado, no cotidiano, reflita a Tua luz.
para que o adolescente que está aqui na igreja, quando chegar amanhã no ensino médio, na sala de aula, em meio a tantos jovens com palavrões, com linguagem obscena, com comportamento inadequado, que teus filhos que aqui estão, Senhor, nossos jovens, tenham o brilho do teu Espírito Santo, tenham amor, altruísmo, generosidade, nós e nossos filhos, Senhor, que nossos filhos tenham o brilho do teu Espírito Santo nos olhos, que os colegas de sala, quando olharem para os nossos jovens, Senhor, vejam o fogo do teu Espírito nos olhos dos nossos filhos, ó Senhor. Somos gratos pelo teu amor, pela tua vida, pelo dia de hoje, Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações ao longo da semana. Traz à nossa memória, ao nosso coração, à nossa mente, sentimentos, a tua palavra, Senhor. Precisamos de tu em nós, interagindo conosco ao longo da semana. Faz-nos, Deus, sensíveis à tua voz, Senhor. Nós oramos que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.